Oi, gente, aqui é a Ed, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar algumas suculentas para vocês, tá? E também, gente, alguns vasinhos que eu refiz, alguns vasinhos que eu tinha mostrado para vocês e que tinha que passar, né, de trocar de substrato. Mas antes de fazer tudo isso aí, de mostrar para vocês, eu quero mostrar essa suculenta novamente, que ela foi motivo de muitas perguntas aqui no último vídeo. Ela é a Heseri, tá? É Echeveria Heseri. Então as meninas que ficaram confusas aí, eu acredito que foi essa que eu mostrei, né? Eu assisti o vídeo novamente pra ver qual que eu esqueci o nome, então foi essa daqui. A única mesmo que eu não falei o nome foi essa. Eu vou deixar aqui na tela do vídeo pra vocês, tá, meninas? Obrigada por perguntar, né? E também essa daqui, gente, que eu me confundi, tá? Essa daqui, ela é a Arige, mas também conhecida como Melody, tá? E aí eu acabei fazendo confusão, porque eu tinha falado dessa daqui, ó, que é a Mebina, e aí acabei apresentando essa como Mebina, mas foi só um erro de fala mesmo, porque eu estava falando da outra e ficou na minha cabeça, tá? Então aí, ó, se você ficou em dúvida também sobre essa daqui, essa aqui ela é conhecida como Arige ou Melody, tá bom? E agora a gente vai pro vídeo. Tem algumas suculentas aqui que eu refiz, gente, refiz os vasinhos. E eu quero mostrar pra vocês como estão os vasinhos, olha só. Essa suculenta aqui, ela tava naquele vasinho que a gente coloca na parede, sabe? E tava ali também tomando nada de sol, tava na sombra. E aí quando veio o sol, tá vendo? Queimou bastante, viu? Porque eu já tirei. Ó, tem aqui alguns pedaços ainda. Eu tirei bastante. Aí eu tinha um vasinho que eu tava mostrando pra vocês que ele tava florindo, lembra? Um vasinho de milho verde, pintadinho. Aí eu tirei ela lá de lá também, deixei um pedacinho só lá pra continuar com o vasinho, né? 2 vasinhos dela. E replantei aqui metade daquele lá que tava bem cheinho mesmo o vasinho. Então eu achei melhor tirar de lá, replantar novamente. Igual eu falei uma vez pra vocês, a suculenta cresceu bastante. Refaz o vasinho, entendeu? Aí como eu já ia refazer esse daqui, né, pra dar uma saúde pra ela, que ela já tava muito tempo naquele outro vasinho. Tinha se desenvolvido bem, mas aí queimou com o sol, né? Aí eu falei, vou trocar substrato. Aproveito, coloco num vaso maior, que aí já dá, né, pra substituir aquele outro vaso também. E deixei um pedacinho lá no outro vaso, que eu vou mostrar pra vocês logo, logo. Aí eu mostro como foi que ficou, tá bom? Essas daqui, ó, foram aquelas que veio, que eu mostrei pra vocês que vieram do Ceasa. Tava naqueles potinhos pequenininho, potinho 9. Ah, tem algumas pessoas que me perguntam, né, se as suculentas quando a gente compra no pote 9, dá pra colocar nesse pote aqui, gente. Dá sim, que esse daqui é o pote 12, tá? Então ele tem aí alguns centímetros maior do que o pote 9, né? Lógico, né? Então dá, ó, sossegado. Até ela ficar aqui no tamanho desse pote vai demorar aí mais ou menos 6 meses ainda, gente. Então não é tão rapidinho, então dá sim, ela dá pra ficar bastante tempo aqui, tá bom? Então tem algumas, ó, que eu não sei. Essa daqui é a salsa verde, né? Essa daqui eu acho que é a Echeveria Linda Jean, eu acho que é. Essa daqui eu não sei qual que é ainda, mas é bem bonita, olha as bordas dela como que é. Parece que tá doentinha, mas acho que não, é só queimadura de sol mesmo, tá vendo? E essa daqui eu também não sei o nome, também veio naquele dia lá, então tem algumas que eu não sei o nome, tá? Então, às vezes tem umas que é esquecimento e tem outras é porque eu não sei o nome mesmo, tá? Vou te mostrar, essa daqui também eu fiz, ó, tava naquele vasinho de cerâmica bem pequenininho, tamanho de uma latinha assim. E ele tava bem grandinho, eu achei também que deveria trocar, troquei também. Esse é aeônio também que eu não conheço, tá vendo? Ele tava no potinho 9, ó. Aí eu troquei também, já tá bem bonitinho, gente. Coloquei adubação, porque é a época agora dos aeônios, você pode trocar de vaso e colocar adubação, tá, gente? Então aí se você aí tem aeônio e não tá tão bonito, a época de fazer essas mudanças, né? Colocar adubação é agora, tá? Olha só que bonitinho que tá esse daqui. Esse daqui, olha, sofreu muito com a floração, então ele tá se recuperando, mas tá bem feio, né? Deixa eu te mostrar aqui outros aqui, gente. Desse lado aqui, ó. Refiz também, ó, esse daqui. Esse daqui, naquele dia eu trouxe, gente. Ela tava bem feinha, tava cheia de cochonilha. Mas eu comprei ela assim mesmo, aí, ó, também passei um remedinho, ó, já ficou curadinha. Tá bem bonitinha já, ó. Essa daqui, se eu não me engano, ela é a Mensa. Se eu não me engano, tá, gente? Ela veio sem ID, então eu não tenho certeza.
Essa daqui eu ainda não sei, mas eu acho que é a Glória, Echeveria Glória. Ó, plantei, foi duas pequenininhas, pote 9, tirei muitas muitas folhinhas, coloquei ali na caixa para poder enraizar. Assim que ela soltar a raiz, eu coloco na caixa para poder, do berçário, para ela poder crescer. Mas olha que bonita, gente, linda. Ela também é nova, também não tem o nome. Essa daqui que eu não sabia o nome, mas eu acredito que seja uma Blue Aeron. Agora, depois que eu replantei aqui, eu vi que ela tem as folhas igual da Blue Aeron, tá vendo? Acho que é uma Blue Aeron, sim. Essa daqui ainda não sei quem é. Não lembro de tê-la aqui ou de ter visto. Essa aqui também eu não sei quem é. Olha que bonita. Mas aí eu replantei aquela línguas que veio com duas, ó. Replantei aqui também, ela enraizou no pó de coco, por isso que ela tá bem desidratadinha. Quase pegou fungo, ó. Tá sendo tratada porque ficou ali no lugar muito assombreado. Então ela quase fungou e aí agora a gente tá tratando. Tem aqui também, gente, ó, a Wind of Change, tava no vasinho tamanho 14. Troquei por essa cuia aqui, eu acho que é 18. Olha que bonita, ainda tem tudo isso pra crescer. Ela é uma suculenta que eu já tenho já 1 ano e meio. Tirei só uma mudinha do tamanho dessa aqui, tá vendo? Essa tá bem grande, é a maior que tem aqui. Eu tirei uma mudinha dessa, mas passei pra frente já, né? E aí, ó, de lá pra cá, ela tem crescido dos lados aqui. Mas eu, assim, no meu ponto de vista, não é uma suculenta que cresce muito, não. Assim, apesar dela ser uma colônia, não é aquelas que, sabe, que rende muito. Mas também, pra gente obter também de algumas suculentas dessa forma, a gente tem que fazer a propagação, né, gente? Tá sempre tirando, porque se eu tiro uma dessa aqui, ó, essa outra aqui, ó, já tem espaço pra crescer, tá bom? Então é porque, tipo assim, eu gosto também dessa colônia aqui, então eu não quero ficar tirando, porque ela não fica tão bonita quando você fica tirando, né? Então, vou esperar ela crescer mais um pouco e a gente vê se a gente tira, tá bom? Tem algumas outras aqui também que eu troquei de vasinho, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só esse vasinho como tá bem bonitinho, gente. Esse é da Rondelli, ó, da Setosa Rondelli. Olha que linda! Ela faz pouco tempo que ela tá aqui no meu jardim, aqui no viveiro, e tá indo bem. Ela fica aqui, ela toma um pouquinho de sol, ela ainda, ó, tá vendo, tá mole ainda, não pegou tão bem. Aquela orpete, ela demorou mais de 20 dias pra eu poder plantar. E ela tava no potinho 9, então ela desidratou bem, tá? E ainda continua desidratada, tá vendo? Olha que bonita essa, gente. Essa é a subcurimbosa. É uma suculenta maravilhosa. A coloração disso, gente. É uma querida aqui também no meu jardim. Muito linda, amo demais. E eu falei pra vocês que eu tinha, né, mais uma Ellen. Ela tá aqui, ó. Foi uma folhinha que nasceu aqui no vasinho desse Pachyphytum roqueri. Tá vendo? É um pachifito maravilhoso, é fácil de cultivo, tá, gente? Ele brota muito fácil. Eu já tenho algumas mudinhas dele aqui. Já vendi algumas pra você ver. Eu adquiri ele depois da Ellen, porque a gente pensa assim, né? Suculentas muito gordinhas dá mais trabalho. Só que tem algumas que é bem fácil, tá? Essa Ellen aqui, ó, essa daqui nunca me deu trabalho, viu? Nunca ficou doentinha. Ela tá aqui junto com esse pachifito aqui e tá bem bonitinha. Já, ó. Já deu vontade de tirar, mas tá tão bonitinho aí que eu vou deixando. Aqui tá minha patinha de urso também variegata, que tá bem bonitinha. Troquei de vaso também, tá? Eu tô mostrando aqui as que eu mexi, tá? Que eu fiz troca de vaso, troca de substrato, tá bom? Então essas daqui, ó, troquei de vaso. A minha outra Blue Aeron, tá vendo? Olha só, tá vendo que as folhas são bem parecidas, gente? Aquela lá é porque é mais novinha, essa aqui já tá mais antiga, já tá mais compacta. Também troquei de substrato, ó. Mas já tá bem grudada, já faz uns dias já que eu troquei. Troquei aqui, ó, a Red Chips também de substrato. Então, eu andei fazendo algumas mudanças aqui. Olha, juntei aqueles dois que eu tinha. Lembra que era cada uma no latinha, outra no vasinho 12 daqueles marronzinho? Aí eu coloquei nesse vasinho maior pra fazer. Aqui agora a gente pode fazer uma podinha nele pra fazer mais um vasinho e aí fazer mais alguma propagaçãozinha. Esse daqui, se eu não me engano, deixa eu ver o nome dele, é o... Deixa eu ver se eu tenho. Tem aqui, ó. Jeanform. É uma crássula, né? A crássula perforata. Jeanform. É bonitinho. Tem umas pontinhas brancas que isso aí é de diatomácea que eu fui aplicando. E esse daqui, gente, que no verão deu umas flores maravilhosas. Todo mundo ficou encantado com ele. E eu tinha só um vasinho. E aí, quando eu vi que eu ia quase perder, eu saí distribuindo pra todo lado. Aí eu tenho 2 vasinhos lá no cultivo do meia sombra. E tem esse aqui, que não tá tão bonito, né? Eu tô mostrando pra vocês porque ele não morreu, tá? Ele tá aqui. E tem mais um vasinho aqui, ó.
que foram algumas mudinhas que estavam bem pequenininhas. E aí a gente foi colocando ali pra ver se ele ia bem, tá? Pra ver se ele se multiplicava. Aí esse daqui também eu troquei, ó. Essa daqui é a Ana Campseiros, tá? É a normal. Essa aqui também é a mesma dessa, tá? Aí eu já fiz... Esse daqui foi aquele que tava no tempo, que eu quase perdi ele, porque ele foi murchando, gente. Ele não gostou do sol forte, tá? Aí eu trouxe, ele tava numa latinha. Eu trouxe pra cá, voltou bonito. Depois de umas 2 semanas que eu coloquei ele no local mais, assim, que não pegava tanto sol direto. Aí ele voltou. Agora ele começou a crescer, tá vendo? Aí eu peguei e coloquei nesse vasinho aqui maior, já pra formar um vaso bem grande dele. Você imagina? Depois que ele crescer bem, dá pra juntar os dois e fazer aquele vasão, né? Aquelas floreiras grandes, só com Ana Campseiros. É uma suculenta, ó, tá vendo? Essa parte aqui, gente, foi toda propagada por por sementes, tá? Toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó, você pode observar, ó, que é individual, ó. Foram as sementes dela que caiu aqui, que abriu e deu essas mudinhas. Esse daqui, gente, olha só. E essa daqui foi uma mudinha daqui que eu coloquei numa latinha, tá? Essa daqui é a Rufensis. São suculentas fácil cultivo. Mas o que eu observo aqui é que elas gostam um pouquinho mais de sombra. Então, aí eu coloquei aqui perto, próximo dos aeônios, ó. Tem algumas suculentas aqui que eu fiz recentemente, então elas estão aqui, mas elas vão mudar lá pra frente, tá? Pra elas tomar um pouco mais de sol. É só porque eu troquei elas de vaso, elas são suculentas novas aqui no meu cultivo. Então, elas estão se adaptando, né? Então, a gente coloca assim num ambiente mais ameno para ela se adaptar mais rapidamente, tá? Mas logo, logo, eu já mudo elas pra lá. Essa daqui tá feinha, gente, que ela perdeu muitas folhas agora. Nossa, de repente, perdeu bastante. Essa aqui tá bem bonitinha, eu refiz o vaso. Já tem um tempo que eu fiz esse vasinho aqui com essa carriolinha. Foi minha irmã que fez essa carriolinha. Aí deu pra eu poder plantar. Aí eu plantei essa jadeíta aqui. E aí, ó, ela tá bem grudadinha, mas tem algumas aqui que eu tirei algumas e completei aqui pra elas crescerem mais rápido. Muito bonitinhas, gente. E é isso aqui. E vou te mostrar também, peraí. Já que eu te mostrei as outras duas Anas Campseiros, eu vou te mostrar essa aqui também, que essa aqui é a Baekese. Baekese, acho que é. Tá com o nome aqui, mas é isso mesmo, gente. Só se eu estiver falando errado a pronúncia, tá? Mas olha, essa daqui é uma das que menos cresce, tá? Mas ela também, ó, ela também brota bem por folha, tá? Por semente, tá? Esse daqui, ó, tá vendo? Foi tudo sementinha, gente. Ó, tá vendo? Essa bem pequenininha aqui, ó, sementinha, tá? E eu perdi todas as sementes que eu tirei delas. A minha sobrinha teve aqui em casa e fez uma baguncinha, gente. Ela pegou cola e jogou dentro da minha semente. Jogou dentro da minha semente, você acredita? Foi brincar lá na minha despensa, onde eu guardo minhas coisas, e jogou cola que eu faço artesanato, dentro da minha sementes. Quando eu cheguei lá, não acreditei, não. Tadinha da bichinha. Não sabia das coisas e ficou mexendo lá. Mas criança, né? Criança é assim mesmo. Uma suculentinha também que eu quase não mostro aqui. Essas agora eu não refiz não, tá, gente? Só tô mostrando mesmo porque ela quase não aparece aqui. Só que eu não sei muito o nome dela, tá? Eu acho que eu já mostrei ela aqui nos vídeos. Na época eu procurei o nome dela, só que depois eu perdi novamente, tá? Não sei se tá no meu celular. Mas olha, bonitinha. Eu sei que ela é uma crassula, tá? Muito bonitinha. Ela é fácil cultivo também, nunca me deu trabalho também. Olha esse caule também dessa clavifolha, gente. Que lindo que tá. Bem cheinho, ó, nessa xícara. Tá vendo? Maravilhoso. E eu vou te mostrar também uma suculenta aqui também que aqui no meu cultivo é difícil cultivo, mas que tá bem bonitinha agora. Você vai falar, isso tá bonito? Mas tá, gente, porque quando ela chegou pra cá, ela chegou cheia de manchas. Então ela já veio doentinha, sabe? Então ela perdeu, ó, tá vendo aqui, ó? Ela perdeu todas as folhinhas, que tava igual essa aqui, ó. E aí agora tá nascendo as folhinhas bem bonitinhas. Então, assim, pra o que ela chegou, agora ela tá bonita, tá? E eu já tive um vaso maior. Ela veio mais ou menos desse tamanho aqui, bem cheinha. Só que aí na mesma semana secou inteira. Não sei o que foi aquilo, foi terrível. E aí depois, o que foi que aconteceu? Quando eu adquiri novamente, eu encontrei novamente. Aí eu peguei e quis dividir, tá vendo? Coloquei em 1, 2, tem 3 aqui, ó. Tudo pequenininho, mas tá aqui. Eu quis fazer dessa forma porque
porque eu achei assim, sabe, um absurdo ela secar de uma hora pra outra, sabe? Então eu falei assim, agora vou dividir pra gente poder conservar pelo menos um, né? Vamos ver. Essa daqui é o fila, sim. Essa daqui também é um cotiledo, o ofila, ó. Esse também eu fiz da mesma forma, porque o meu primeiro eu obtive assim, numa semana pra outra eu obtive 2 desse tamanho assim, ó. Aí depois também foi do mesmo jeito. Aí quando eu encontrei esse daqui num vasinho 12 mais ou menos, bem cheinho, aí eu peguei e fiz isso também, ó. E mesmo desses aqui eu já perdi alguns, tá? Que não enraizaram. Mas, ó, esses daqui estão enraizadinhos, tá bem grudado e tá crescendo. Que bom, né? Ó, tá vendo? Tá vindo... Deixa eu ver. Tá vindo pontinhos ali, ó, tá vendo? Pontinhos novos. Então, que Deus abençoe e que eles conservem assim, tá bom? Eu gosto de mostrar também esses pequenininhos aqui. Olha só que bonitinho, gente. Olha que bacana. Então, ó, você consegue. Olha que vermelho desse vasinho. Esse daqui é o cuspidatum, tá? É um cedo maravilhoso, fácil cultivo. Cresce por folha, cresce por caule, mas eles dão tanto caulezinhos assim que você fazer por folha eu acho que não compensa. Demora muito de ficar num porte grande, né? Então o melhor mesmo é tirar mudinhas assim e botar pra crescer. Olha que bonitinho. Ele cresceu um pouco pra trás, olha. Meio torto, né? Mas tá lindo. E pra finalizar esse vídeo, gente, eu quero deixar aqui esse vasinho de crepúsculo, que já é antigo aqui. As pessoas que têm mais tempo que já viu muitas vezes, mas ele tá maravilhoso. Tá faltando algumas aqui no centro, ó, que foi caindo, mas ó, já tá vindo, ó, nascendo. Eu acho até melhor, tá? A verdade é que eu acho até melhor, porque aí as raízes, né, vão ficando mais expostas e aí tomando mais sol. E aí não fica com tanta cochonilha, tá? O ano passado ele deu bastante cochonilha. Foi um vasinho assim que sofreu bastante com cochonilha, mas aí a gente passou. Foi passando o remedinho e aí ela, ó, nem precisei cortar nada. E ela foi se recuperando muito fácil. Esse é o cedo crepúsculo, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Se faltou o nome de alguma suculenta, se você quiser perguntar, coloca o número do vídeo aí, o número de tempo do vídeo que eu deixo aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus.